Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal PhysioOn, professor Manuel com vocês, falando um pouquinho de cinesiologia de novo. Então hoje nós vamos continuar o conteúdo de membro superior, ok? Então hoje nós vamos falar da articulação da glenohumeral. Junto com ela, vamos falar dois casos aí que acontece muito, que a gente avalia e muitas vezes gera dor, gera complicações e mau funcionamento da articulação. Porque a nossa ideia na cinesiologia aqui, no nosso conteúdo, no nosso canal, é sempre para passar coisas práticas para vocês, tá? Então, fica atento até o final do vídeo aí, que no final do vídeo a gente vai ter duas curiosidades para vocês, tá? Em relação ao conteúdo, beleza? Envolvendo a articulação do ombro, tá? O próprio slide vai falar para vocês, o próximo slide, mas fica até o final do vídeo para vocês entenderem um pouquinho sobre esses dois formatos aí. Quem já conhece nosso canal, dá um joinha aí, compartilhe nossos vídeos para mais pessoas, para que nosso canal consiga atingir outras pessoas e entregar conhecimento de uma forma bem tranquila e bem rápida também, com aulas curtas toda semana, tá, para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos para o conteúdo nosso. Então a ideia aqui, né, nossa curiosidade depois no final é que nós vamos falar sobre a articulação glenohumeral, a sua constituição, de uma forma mais rápida, mais simples, e também falar sobre a discinesia escapular e a luxação articular, a articulação do ombro, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos para o conteúdo nosso. Então aqui, quando a gente fala da articulação glenohumeral, a gente vê pelo contato da escápula, né, com o húmero, as duas partes aqui estão em verdes, tá? Então é constituída, né, pela junção dos ossos da cabeça do húmero, osso do braço, e da escápula com a cavidade articular. Então, pouco profundo, então a cavidade glenoide. Então a gente vê que é uma articulação rasa, como eu falei para vocês na aula anterior, tá? E essa articulação, a glenoide, né, ela faz parte aí da escápula, beleza? Então vamos aprofundar um pouquinho mais nessa articulação, ó. Nós estamos tendo uma visão lateral agora, então imagina que eu estou de lado para vocês e foi tirado, né, sacado o húmero, tá? Da articulação. Então nós temos aqui a cavidade glenoide, que é toda essa região aqui, ó, onde o húmero vai entrar em contato ali, beleza? Só que para aumentar o espaço, a borda dela, né, a articulação ficar mais, ela abraçar mais um pouquinho a cabeça do húmero, a gente tem a cápsula articular e tem o lábio glenoidal, quer dizer, essa borda aqui, ó, ela acaba abraçando um pouquinho mais a cabeça do húmero, tá? Então, normalmente a gente fala assim, a cavidade glenoide ela é assim, o lábio, né, glenoidal, ele dá uma abraçada um pouco mais, para ter uma articulação um pouco mais, vamos pensar assim, um pouco mais adequada, no caso, para não ficar tão raso e não ficar tão fácil, né, de sair da posição, o húmero, tá? Então, olhando de lado de novo, na parte posterior aqui, a gente tem um acrômio. Lembra que a gente viu numa das aulas que o acrômio ele pode ser reto, como está isso aqui, ó, é tipo 1. Tipo 2 ele está um pouquinho arqueado e o tipo 3 ele está curvo, tá? Bem angulado aqui, tá? Lembrando que o acrômio, com esse ligamento acrômio, né, coracoide, né, que ele vem processo coracoide aqui, então aqui ele faz um telhadinho, tá? É mais ou menos, a gente fala assim, como se fosse um telhado de uma casa. E aqui a articulação. O nosso húmero, ele tem que fazer movimentos, né, de abdução, flexão e permanecer dentro daqui da cápsula articular, tá? Quando ele tem uma movimentação um pouquinho para cima, ele pode comprimir as estruturas que passam aqui. Como a gente falou, né, pode dar a síndrome do impacto do ombro. A gente falou numa aula anterior, beleza? Então, ó, vamos lá, pensando um pouquinho na estrutura agora. Então, a gente já viu aqui que a gente tem a cabeça do húmero, né? A gente tem aqui a cavidade glenoide, a gente começa a ter as estruturas, né, os ligamentos, né, a parte superior, no caso o telhadinho ali em cima do ombro, e a gente tem aqui a cápsula articular. Pode ver que a cápsula articular, ó, ela tá, como a gente está com o braço ao lado do corpo, essa parte inferior, ele é igual, a gente brinca como se fosse uma cortina, né? Então, quando eu abro, faço a abdução do braço e levo o braço lá em cima, essa cortina aqui ela tem que se abrir. Então a cápsula fica um pouquinho um pouco mais frouxa nessa região inferior, tá? E vocês devem ter ouvido falar sobre capsulite adesiva. Quando tem a capsulite adesiva, essa região aqui, ó, dá para ver até através de exames também, né, de imagem, que essa região aqui ela gera uma aderência.
e, consequentemente, fica difícil a pessoa fazer abdução, flexão do braço e principalmente o movimento de rotação externa do braço, beleza? Então aqui, ó, a gente tem músculos, no caso, que vão passar nessa região, ó. Lembra que eu falei, ó, tendão da cabeça longa do bíceps. Ele vem, ele passa por sobre o úmero e vai lá na escápula, tá ok? Nós vamos ter uma outra estrutura depois que a gente vai ver, que é o supraespinhal, que ele faz parte do manguito rotador, que ele vai passar nessa região aqui, ó, e inserir aqui no úmero, tá? Olha só, pensando naquela articulação que nós vimos dois ossos juntos, né? Nós vimos o lábio, aí nós vimos o que? A cápsula articular. Aqui é a cápsula total, tá? Então tem vários o quê? Um tecido conjuntivo recobrindo essa articulação. Como ela tem uma cápsula, ela é uma articulação sinovial, para gerar muito movimento, tem líquido sinovial ali para lubrificar e trabalhar bem essa articulação, tá? E manter, no caso, o úmero dentro da cavidade glenoide ali, beleza? Aqui, como eu falei para vocês, a cápsula ela tem um formato mais frouxo, né? Para a gente fazer, quando for fazer elevação, ela se estender para a gente fazer o movimento, ela não atrapalhar o movimento. Na parte anterior aqui, ó, a gente tem vários, né, ligamentos anteriores, tá? Então a gente fala, tem ligamento anterior aqui que ajuda a fortalecer a cápsula também, beleza? Então vamos ver que é importante isso aí, até para não um dos pontos que a gente colocou na nossa curiosidade hoje é a luxação de ombro, tá? Até para a articulação ela não sair da posição, tá? Olhando aqui, né, de uma forma meia tridimensional, um pouquinho apagada, a gente tem o deltoide aqui por cima, ó, que está mais clarinho, né? E tirando o deltoide, a gente consegue ver todas as estruturas que estão lá compondo, né, no caso, a articulação do ombro. Então tem a cápsula articular, os ligamentos, tá? Tendão da cabeça longa do bíceps. Aqui muitas vezes a gente tem as bolsas, né? Subdeltoide, né? Para não ter impactação ali, para não ter a bolsa subacromial. Então, quando fala de bursite, é uma inflamação nessa bolsa. Ó, ela está abaixo aqui, ó, do ligamento coracobraquial, coracoacromial, tá? E do acrômio, tá? E a gente tem a musculatura que vem lá do ombro. A gente vai ver ela daqui a pouquinho, tá? Olha o que é importante, tá? Quando a gente fala, a gente estudou numa aula do símbolo do membro superior, a escápula, ela faz movimento normalmente para cima, né? Para dentro, né? Ela faz como se fosse um volante, ela tem uma rotação. Então, quando eu movimento o meu braço, o húmero, fazendo uma abdução, uma flexão, a escápula sempre ela vai se movimentar. E nós temos três motor primário aí, que é importante. Então, o serrátil anterior, tá? Então, o serrátil anterior ele vai nas costelas, lá ele pega da primeira até a nona costela, trapézio inferior e o trapézio superior. Então, normalmente tem pessoas que têm superativação de trapézio superior, perdão, tá? E não tem muita fraqueza em trapézio inferior. Tem encurtamento de serrátil. Então, assim, a escápula, ela depende do funcionamento dela principal, de movimentação, de rotação, né? E, consequentemente, ela auxilia no movimento do úmero, na glenoide, né? Então, esses três músculos aqui são a base do funcionamento da escápula de uma forma bem adequada, tá? Então, quando a gente está pensando em músculos, né, que envolvem a escápula, para ter um bom funcionamento da escápula, a gente tem romboide, trapézio, médio, né, elevador da escápula que está aqui, ó, tá? A gente tem serrátil anterior que vai fazer movimento lateral, né? A gente tem, no caso dos músculos, trapézio inferior, por exemplo, está aqui, ó. Ele vem da borda superior, vem até a parte inferior aqui de algumas vértebras, né? Então, o trapézio inferior, ele faz movimentação para baixo da escápula, tá? Peitoral menor, ele faz uma movimentação de tilt anterior da escápula, ele joga a escápula para cima e leva, né? E inclina a escápula, tá? Por isso que ele está aqui, mas muitas vezes assim, ele puxa mais para a parte anterior. Mas a tendência normal da escápula é se elevar. O que a gente está vendo aqui? Forças para a parte mediana, para a parte lateral, para a parte superior e para a parte inferior. O que tem que acontecer? Como esses músculos estão responsáveis por cada movimento, ela tem que ter uma sincronização dessas musculaturas para fazer um bom trabalho da escápula. Quer dizer, a escápula movimentar de uma forma adequada, ela fazer a rotação, fazer a inclinação dela,
fazer o tilt anterior, voltar, deprimir, ela tem que ter todas as movimentações, só que esses músculos têm que estar sempre, sempre equilibrados, tá ok? Um outro ponto, quando a gente fala de manguito rotador, a gente vai ter aqui, ó, que eu estava falando para vocês, a gente tem um supraespinhal, vocês lembram dele? Que eu falei assim, ó, ele passa na parte de cima, né, na borda da escápula aqui, ó, e ela, da espinha da escápula, né, então ele passa na parte de cima, ele chama supra-espinha, né, a espinha da escápula, e ele vem lá no úmero. Ao infraespinhal, ele pega a borda medial da escápula, né, no caso de forma posterior aqui, né, ó, na região posterior, ela vem um infraespinhal e vai até lá na frente no úmero também. O redondo menor, na parte, a gente tem uma visão de frente, a gente tem o subescapular, que ele está na frente da escápula, na verdade. Então ele pega na borda medial da escápula, mas está na frente da escápula. O infraespinhal está o oposto, ele está atrás da escápula. Então ele está nas costas. Esse aqui ele está o subescapular, ele está entre as costelas e a escápula, ele está por dentro. Então ele insere também no úmero. E a gente tem também a gente tem um redondo maior, que não está aqui na figura, mas o redondo maior ele não faz parte do manguito rotador. Então, se a gente perguntar quais são os manguitos rotadores, que faz o quê? O úmero fazer a rotação e fazer ele acoplar melhor. Então, ele aumenta, no caso, a gente fala de estabilidade dinâmica da articulação. Enquanto que os ligamentos, a cápsula articular, são os estabilizadores que a gente chama de estáticos. Então, com a cápsula articular, né, os ligamentos e o manguito rotador, a nossa articulação, o nosso úmero, ele consegue ficar bem acoplado, no caso, na cavidade glenoidal. Tá? Então, nós temos estabilizadores dinâmicos e estabilizadores estáticos. O dinâmico são os músculos, tá? Então, esses músculos fortes, né, fazendo a movimentação adequada deles, fazendo todo o movimento que eles têm que fazer, eles deixam a nossa articulação, a gente fala assim, com melhor congruência, né? Ela fica mais encaixadinha na articulação, com o movimento, sem afetar nenhuma estrutura, né, da nossa articulação. Tá? A gente vendo aqui, ó, que eu falei para vocês, o supraespinhal, tá vendo? Ele passa por baixo do acrômio. Então, o acrômio que eu falei para vocês, mais ganchoso, ele vai abaixar e vai ficar mais perto do supraespinhal. Se o úmero ele vier para cima chegar mais perto do acrômio, a tendência, no caso, é ele apertar um pouquinho o supraespinhal. Pode gerar, no caso, inflamação do supraespinhal ou também, no caso, até uma ruptura, tá ok? Então, essa figura aqui, a gente só tem a visão lateral, que a gente consegue ver bem o supraespinhal. Na visão anterior, subescapular. E na visão posterior, a gente tem o infra e o redondo menor. São esses músculos aqui que são os constituintes aí do manguito, os manguitos rotadores, né, na nossa articulação do ombro. São os estabilizadores dinâmicos, que eles puxam o úmero para ficar na cavidade glenoidal. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho da cinesia escapular. Então, olha só. Coloquei para vocês 3 músculos importantes que movimentam a escápula. Né? Então, a gente falou de trapézio superior, trapézio inferior e o serrátil. Beleza? O serrátil é muito importante, tá? Para a movimentação da escápula. Aí, segundo, para o úmero, no caso, ficar acoplada à parte glenoidal, quem vai controlar o trabalho dele vai ser o manguito rotador. Então, ele é importante, quando eu faço a abdução do braço, faço flexão, o nosso úmero ele vai se elevar, ele vai ter o deslizamento, ele vai ter o rolamento de uma forma bem adequada. O que a gente tem que saber? Quando eu vou fazer um movimento de abdução, os primeiros graus de movimento, até uns 40, 45 graus, depende das referências, né? O úmero se movimenta, né? Então, o úmero na cavidade glenoide, o úmero ele faz a abdução até 40 graus mais ou menos, a escápula não se mexe, tá? Ela se mexe, praticamente ela tem que ficar estável, tá ok? Aí, conforme eu vou aumentando a angulação, chego perto ali de 60 graus, a escápula ela mexe 1 grau, enquanto que o úmero também mexe 1 grau. Ou seja, eu ganho 2 graus de movimento, um da escápula, que está fazendo um movimento de rotação superior, aí, né, que a gente fala, e o úmero também está fazendo a sua abdução. Tá? Conforme eu chego acima de 90 graus, com articulação glenomeral, eu já tenho
para cada grau de movimento do húmero, eu tenho 2 graus de movimento da escápula. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de discinesia escapular, para ver se a escápula, né, o húmero, a articulação glenomeral e a escápula está trabalhando legal, bem, a gente pode fazer uma avaliação olhando a pessoa fazer um movimento, tem teste específico para isso, tá? E a gente tem que ver a articulação no começo da abdução, só o húmero movimentar, depois uma parte a escápula começa a movimentar junto com o húmero, no final a escápula tem que fazer maior rotação, né, e a abdução. Então ela faz até um tilt anterior também para jogar a cavidade glenoide lá para cima, para o húmero, no caso, ficar sobre ela, para a gente ter essa movimentação do braço chegar na altura da orelha, beleza? Então a discinesia seria o mau funcionamento da escápula, tá? Consequentemente, a pessoa pode perder a DM, consequentemente, a pessoa pode ter impactação e ter dor, tá ok? Então, é importante avaliar, principalmente quando a pessoa apresenta um quadro de dor ou diminuição de ADM. Pode ser que ela perdeu o movimento do húmero, né, da articulação glenomeral, mas o problema não está no húmero, está na escápula. Beleza? Fica a dica para vocês aí. Por isso que eu falo que é para vocês, que é muito importante ficar na aula até o final. E agora o outro ponto, né? A outra curiosidade nossa, luxação de ombro. Lembra que eu falei para vocês, nós temos estabilizadores estáticos, articulação, né? No caso, cápsula articular, ligamentos ali, que vai segurar a estrutura de uma forma passiva, músculos rotadores, no caso do húmero, né? Aí, no caso, acoplando na escápula. E quando há um mau funcionamento, ou muitas vezes a pessoa gera muito estresse em relação à articulação, o que pode acontecer é que a cabeça do húmero, ela sai da articulação, da glenomeral, tá? Então ela se desloca. Então isso aí vai se chamar de luxação articular. Quando o osso ele sai, normalmente mais comum para a parte anterior, ele sai e fica solto. Então tem até uma forma que a gente fala de redução, né? Depois de uma manobra que a gente vai colocar o ombro na posição novamente, tá? Só que imagina comigo, se o osso, né, o húmero saiu da posição, né, da articulação, o que ele fez de movimentação? Ele normalmente ele estendeu a cápsula articular, pode ter rompido um pouquinho de alguns ligamentos, então ou até mesmo na própria cápsula. Então, assim, a luxação ela tem grau de lesão também, tá? Então, quanto mais vezes acontece, pior vai ficar, no caso, a estabilização estática, né? Quer dizer, a articulação, né? A cápsula articular, os ligamentos, eles vão se afrouxando, vamos colocar assim, beleza? Só que a gente tem que trabalhar cada vez mais o quê? O manguito rotador, que são os estabilizadores, no caso, dinâmicos da articulação, tá? Esses casos de luxação, beleza? Então, a luxação de ombro tem como avaliar, até muitas vezes, a luxação. Através de exame, tem que ver a gravidade que muitas vezes foi a lesão. Tá? E a fisioterapia, no caso, vai trabalhar em cima disso aí para reestabelecer a função do membro e até mesmo colocar a pessoa ao esporte novamente, né? Se caso ela praticava algum esporte, no caso que usava essa articulação. Beleza? Então, ficamos por aqui hoje. Esse aqui é o nosso conteúdo, né? Nossa aula de hoje, falando um pouquinho mais sobre a articulação da glenomeral aí, beleza? Próxima aula, vamos falar de novo da parte superior, tá? Falar da articulação um pouco do cotovelo, beleza? E os movimentos que envolvem ela e o que dá para a gente fazer de diferente para melhorar a contração do músculo, tá? Então, um forte abraço, fique com Deus aí, até semana que vem.